Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral e que recebe hoje, com muito prazer, o produtor musical, jornalista Regis Tadeu e o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, que é o comentarista do Opinião. Eu queria começar esse programa, Roberto e Regis, abordando um tema que está aqui na nossa pauta, que é exatamente o efeito Disney, Regis, sobre os universos Star Wars e Marvel. Na verdade, primeiramente, olá a todo mundo, né? Na verdade, esse efeito é um reflexo de toda a trajetória que a Disney teve até hoje, Sim, que é de transformar a infantilização do público num grande negócio. E hoje o que a gente vê, exatamente tanto no universo da Marvel quanto do Star Wars, é o enfraquecimento total dos roteiros, né? Tudo muito bem diluído, tudo às vezes não tão em um encadeamento às vezes meio estranho, mas tudo muito bem diluído para fazer com que o público que não é nerd, né? Porque o nerd que é aquele tipo de estúpido que vive a realidade paralela dos próprios personagens da história que eu gosto. Mas para fazer com que o grande público não tenha que raciocinar muito para entender o que está acontecendo. Então a coisa da saga, ela acabou se diluindo de uma tal maneira que esses subprodutos do Star Wars, esses filmes derivativos, e a mesma coisa da Marvel, por exemplo, eles tenham perdido o conteúdo, tenham enfraquecido os seus roteiros, exatamente para poder massagear o cérebro pouco desenvolvido do seu público. Roberto Mohamed. Eu acho que a gente tem que aí também cuidar de uma coisa que o que era a Disney no tempo do Walt Disney e o que virou a Disney depois de uma profunda crise em que ela quase acabou. Ela estava à beira da falência, e nós estamos falando de 3 décadas atrás, não estamos falando do século 17. Exatamente. Só que eu não vejo muita diferença, Regis, entre, por exemplo, o que aconteceu com a Disney e o que aconteceu, por exemplo, com o Fogo de Chão, que deixou de ser uma churrascaria de pessoas que gostavam de churrasco, que criaram os restaurantes, que entendiam lá, entendiam, e foi comprada por um fundo de investimento que unificou tudo e transformou no McDonald's do churrasco. Porque foi isso que aconteceu. Sim. Aconteceu com o Vento Aragana, aconteceu com o Fogo de Chão, e aconteceu com uma série de restaurantes e de churrascarias que viraram. O Novilho de Prata também foi incorporado por um outro grupo. Só que não são grupos econômicos, são fundos de investimento, ou seja, eles não têm cara. São sempre os chamados diretores de mercado, funcionários de mercado, que vão, os CEOs, os dirigentes que vão ser buscados no mercado, mas que tem que dar resultado financeiro. O especialista em balancete. Não existe mais o cara que quer dar o resultado qualitativo. É o cara que quer dar o resultado financeiro. A Disney teve que dar lucro, porque os seus parques estavam perdendo o público para os parques da Universal, por exemplo, em Orlando, onde as pessoas eram mais bem tratadas, na verdade eu acho que até hoje, mas que viviam uma outra realidade. A própria temática era mais adulta, então, né? Quando a Disney comprou, e aí eu acho que foi o grande problema, porque até os caras que criaram aquilo por amor, eles eram nerds fazendo os filmes, que era o caso do George Lucas. O Spielberg nem tanto, mas o George Lucas principalmente, e o Stan Lee, que eram pessoas que viviam aquele mundo. O Stan Lee na Marvel, embora tenha passado por uma crise muito forte até de poder dele ali, e que acabou ocasionando a venda para a Disney, e depois que ela foi comprada por um fundo de investimentos e se tornou uma empresa escrava de resultados. Sempre tendo fundo de investimento como personagem principal. Isso não é à toa. Porque se você perguntar quem é dono da Disney, ninguém sabe. Ninguém sabe, porque o acionista controlador provavelmente tem 1% das ações. O cara que é presidente da Disney, ele tem ações da Disney, mas deve ter 0,0 alguma coisa que ele ganhou de bônus. Porque, na verdade, é um corpo diretivo que está lá e pode ser mandado embora a hora que for, quando der prejuízo. Sim.
Por isso fechou o ano fiscal no vermelho? Tchau. Acabou. Então, a gente nota claramente, e porque quando essa pauta entra e as pessoas podem falar, o que nós temos a ver com isso? Então, tem muito a ver com isso, porque eu acabei de falar, até a churrascaria que você vai está passando por isso. A Disney sempre foi infantil e este fundo de investimentos verifica o quê? É sendo infantil que eu vou ganhar dinheiro. É infantilizando que eu vou ganhar. Por quê? Porque o público infantilizado, ele compra as coisas por impulso. Sim. Esse é o grande lance. A Disney, ela aposta num mercado, e esses fundos de investimento, que você não sabe quem é, que não sei o que, blá, blá. É diferente, por exemplo, dos grandes festivais. Os festivais têm um monopólio da Live Nation, que a gente já conversou aqui. Esses fundos de investimento, você não sabe quem é. Mas qual é o nome do fundo que controla a Disney? Não. Ou seja, não há mais preocupação com a qualidade? Não, você tem a preocupação com a qualidade, ela vai até o ponto de que aquilo não vai afetar o resultado financeiro do produto. Tá. Porque hoje o que você tem no ambiente Disney não são mais obras. É muito diferente, por exemplo, você, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, se você tiver mais ou menos uns 60 anos, que é a minha idade que eu tenho, 64, e os meus amigos aqui são mais jovens, não vão lembrar disso. A Disney era formadora de caráter da criançada. Tá. O impacto que aquilo tinha na criançada era um absurdo. Hoje, o impacto é zero. Zero. Por quê? Porque você tem um público, a gente repete sempre a mesma história, você tem um público completamente infantilizado, que é o público que consome por impulso. Não, eu preciso ter a camiseta de não sei o quê. O cara tem 40 anos de idade, barba na cara, e fica chorando quando ele compra um boneco do Homem-Aranha. E outro, hein? Não tira o boneco da caixa. O boneco fica lá na caixa. Por quê? Se ele tirar o boneco da caixa, ele desvaloriza. Que é uma estupidez absurda. Você vai comprar um boneco e você mantém o boneco na caixa. Bom, isso é outra história. Mas enfim, então o que acontece? Você tem o controle de qualidade hoje, ele é baixíssimo. Principalmente nos roteiros. Quantas vezes você vê a saga derivativa de Star Wars? Cara, 3, 4 capítulos, tchau. Por quê, cara? Porque é tão ruim que até mesmo o público estúpido se recusa. Fala, não, mas isso é muito ruim. Mas você sabe que tem uma coisa curiosa, porque enquanto a gente fala de Star Wars, por exemplo, na época do Lucas, você tinha ainda, a força tinha uma questão de mensagem muito claramente inspirada no budismo, totalmente. Aquela coisa de ainda ter um pouco de mensagem. A arte da guerra, né? Lembra, Cadu? Só que aí eu vou lembrar uma coisa. A ficção científica sempre teve atrelada. Muita gente fala das previsões, né? Que, por exemplo, Júlio Verne seria um profeta, porque previu uma série de coisas antes do tempo. Até tem razão, Leonardo da Vinci também. Agora, vamos lembrar de algumas coisas que a ficção científica produziu no final dos anos 50 e início dos 60, como, por exemplo, O Dia em que a Terra Parou, Clássico. O Último Homem sobre a Terra, que depois foi refeito como A Lenda, com o Heston. Próprio Star Trek, a série original, a mensagem que se queria passar completamente diferente de Star Wars, por isso que eu acho que nunca foram concorrentes, porque são ideias completamente diferentes. Gene Roddenberry era um idealista. Star Wars nunca foi, mas com a Disney passam a ser os filmes que não passam mensagem alguma, que não dão ideia alguma, você não precisa pensar. Exatamente. São simplesmente shows de efeitos especiais. Perfeito. Exatamente. É uma coisa inacreditável, como as pessoas não conseguem ver que até isso destruíram. A qualidade do filme hoje é dada pela quantidade de explosões. Não teve muita explosão, então é um absurdo total. Vamos discutir, a ficção científica tinha a principal missão, tinham filmes medíocres, né? Claro. Mas, por exemplo, O Dia que a Terra Parou, o filme mais pacifista que eu me lembro de ter visto, né, e vi quando era pequeno, preto e branco, que depois foi até refeito com o Keanu Reeves. E quando a gente era criança, a gente entendia a mensagem. Exatamente, que a humanidade estava caminhando para uma autodestruição. Canalizado, o filme original focado na Guerra Fria, e o filme que a releitura do Keanu Reeves em cima
da poluição, da destruição da natureza e tal. Mas é inacreditável. Star Trek, existe um episódio de Star Trek, a série original, em que a Enterprise encontra uma nave romulana de povos que nunca tinham se visto. E o choque que aquilo causa, porque aí se discute os povos irmãos, porque os caras tinham a cara do Spock. Sim. E eles não sabiam, porque nunca tinham se visto e entrado em guerra. Foi uma guerra de mísseis. Esse episódio é fantástico, porque ele fica na tensão de conflito, para depois, no final das contas, os dois reconhecerem que iriam se matar ali a troco de nada e vão embora. E qual é a grande lição que a gente aprendia quando a gente era moleque? O diferente não é teu inimigo. E o que a gente vive hoje? É exatamente o contrário. O diferente é o seu inimigo. É o seu inimigo. E aí você, quando reduz a discussão pro infantil, para infantilizar isso, como é o caso da Disney, eu digo até os parques são assim, você vai para um abismo em que você deixa de cumprir a sua principal missão. Eu não consigo, em filme, por exemplo, que muita gente diz que assistiu 10 vezes, não conseguiu entender. Eu falei, porque você não assistiu 2010, por isso que você não entende 2001. Exatamente. Se você assistir 2001 só, você provavelmente não vai entender. Quando você assiste 2010, que foi malhado, criticado, mas ele nada mais era do que o glossário do 2001. Exatamente. Mas você nunca mais vai ter um filme como aquele. Não. As pessoas não entenderam Interestelar. E foi uma ideia fantástica. Fantástica, mas assim, eu tenho inclusive amigos meus, por exemplo, amigos queridos, tal, não sei o quê, que falam, não gostei de Interestelar, não entendi nada. Falei, cara, se você não entendeu nada, é porque você é um amigo meu que, lamentavelmente, é um estúpido. Porque assim, o filme é perfeitamente compreensível. Aliás, todo mundo mete o pau nos filmes do Christopher Nolan, por quê? Porque os filmes fazem você raciocinar, que é algo tão alienígena. Aí o problema. Na realidade, as pessoas não gostam. A coisa ali, raciocinar hoje virou coisa de alienígena. E Star Trek era demais, cara. Todos os episódios são incríveis. Muito bem, senhores. Vamos para um rápido intervalo aqui no Opinião Litoral. Voltaremos em seguida com Régis Tadeu e Roberto Mohamed. Até já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral, que recebe hoje Régis Tadeu e Roberto Mohamed Amin Júnior. E agora nós vamos ver o primeiro VT do programa de hoje. Por favor, Davidson. O projeto de lei propõe que as plataformas de streaming paguem uma alíquota de até 6% sobre a receita anual bruta. A taxa cairia para 3% caso metade das produções exibidas sejam brasileiras, e seria zerada se o percentual for investido em iniciativas de fomento ao audiovisual no país, como a produção de conteúdos brasileiros independentes, a preservação e restauração de acervos e a difusão audiovisual, inclusive para fins sociais e educativos. O projeto de lei é de 2017. Seria a primeira taxação específica sobre as Big Techs no Brasil. O governo quer identificar formas de tributar plataformas de internet, incluindo as de vídeo por demanda, os streamings. Mesmo assim, as plataformas se dizem prejudicadas, alegando falta de isonomia, já que empresas brasileiras de streaming têm a maior parte das produções feitas no Brasil. Por uma questão de respeito à indústria nacional, é preciso que esses entes externos que entram trazendo todas as suas contribuições também entrem na legislação brasileira para esse segmento. Então, a gente está falando aqui sobre soberania nacional e simbólica, tanto econômica quanto simbólica. Então, a regulação, ela é incontestável. Régis, como é que você vê essa regulamentação, esse projeto de lei? Meu Deus do céu, uma coisa impressionante, né? Como o governo sempre encontra uma maneira de dar pegar uma graninha. Porque essa é a real função. Não adianta vir com esse discurso de que precisamos investir no audiovisual. Cascata. O que o governo quer é arrecadar mais uma bufunfa. O que acontece é o seguinte, meu amigo e minha amiga. Os serviços de streaming, eles são uma realidade. Não há menor contestação com relação a isso. Tá. O que acontece, e o que as pessoas não sabem,
é que os serviços de streaming, por mais famosos que eles sejam, inclusive a gente está conversando fora do ar a respeito disso, eles continuam trabalhando no vermelho. Ou seja, continuam não dando lucro, financeiramente falando. E o que acontece? A regulamentação, ela é realmente, eu acho até justa a regulamentação, desde que os princípios que foram anunciados sejam realmente empregados. Mas a gente sabe aqui que no Brasil que isso não funciona absolutamente nada. Você tem a certeza de que algo não vai funcionar quando o governo estabelece uma série de, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Sim. Cara, isso não funciona. Não funciona. E outra coisa, falta exatamente o princípio da isonomia. Então, se vai cobrar de todo mundo. Todo mundo, claro. Você está entendendo? Claro. Agora, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, isso não vai ajudar o artista. Não vai. Não adianta vir com esse papo de, nós precisamos pegar uma parte dessa verba para... Não vai ajudar o artista, porque o serviço do streaming, ele não foi feito, ele não foi projetado para ajudar artista. Ele foi projetado para captar uma receita baseado no consumo que um determinado artista vai ter. Então, é que nem Lei Rouanet. Você está entendendo? A Lei Rouanet, na prática, ela é maravilhosa. Só que quando a empresa vai querer usar a Lei Rouanet, ela não vai querer auxiliar o artista pequeno. Ele quer o artista grande, porque o artista grande vai trazer retorno para ele. É a mesmíssima coisa. Roberto. E tem uma coisa aí muito clara, vamos deixar, as pessoas só sabem, aí você vai, entrevista uma cineasta, lá quando eu falo que a esquerda é tão infantilizada quanto a direita no Brasil, fala bobagem de soberania nacional, tal. Nós já falamos sobre a questão do disco, né, num outro programa aqui, que os caras só pagavam pro Chico Buarque, Milton Nascimento e tal, para poder ter crédito de CMS para vender Led Zeppelin, Tina Charles, né? e todo o resto que vinha para cá. O que está acontecendo hoje é o seguinte, eu vou chegar para um streaming, uma plataforma que tem uma receita de 50 milhões e vou dizer para ela, você vai pagar 6% sobre a receita bruta, ou você vai ter que produzir 50% de toda a tua produção, que vai te custar, porque 6% dos 50 são 3 milhões, que vai te custar 10 para produzir. Falou, não, eu vou pagar os 6. Sim. Então esquece, isso não vai acontecer. Isso é uma conversa tão fiada e ficar com um discurso de soberania. Eu vou dar um exemplo da nossa emissora. Porque eu conversei com isso com o nosso diretor em São Paulo de rede, o Chateaubriand, e estava questionando ele por que o Cultura Play não entra no ar com tudo. Imaginem o acervo que a TV Cultura tem. Existem gravações do Roda Viva que são históricas. Sim. Você ter acesso a isso numa plataforma de streaming seria maravilhoso. E ainda está sendo montado, porque tem um custo para fazer. Mas aí entra aquela coisa, por que eu não vou para o diabo da PPP? Eu chego para uma Netflix, por exemplo, e falo para ela, você não vai precisar ter programação nacional? Você não vai ter programação nacional para pagar metade de imposto? Me adota. E eu, como tem a Globoplay, tem a Universal, National Geographic dentro dela, como a Disney comprou todo mundo. Eu vou te entregar um conteúdo. Eu vou te entregar o conteúdo que eu já tenho. Sim. E vou chegar a 50%. Se você hospedar a minha plataforma, claro, dentro dele. O Netflix nem tanto, porque ele é um modelo, ele foi o primeiro modelo criado, ele é um pouco radical. Mas, por exemplo, Disney, a Prime Video, que é da Amazon, ela tem os canais todos lá dentro. Por quê? Porque os caras falaram, eu vou criar um só pra mim? Não, vamos me hospedar lá dentro. O Warner, e não vai ter gasto da produção, o conteúdo já está pronto. Já tá pronto. E pro cara, eles viraram grandes provedores, na verdade, porque hospedam os canais que realmente produzem. Por isso que o modelo da Netflix, ele é um modelo diferente e que eu acho que está fadado a acabar. Vai ser o primeiro que vai bater na parede, porque não vai conseguir se manter. Ou ela vira... O gasto de produção exclusivo da Netflix é altíssimo. E perdeu muita coisa quando a Disney montou a plataforma dela, quando a Amazon montou a dela, agora a Apple também está montando a dela. Vocês querem um exemplo disso? Você sabe, a Globo tem o Viva. O Viva... o Viva, qual é? O canal Viva é aquele que só a Globo desova, e é o termo exatamente esse, desova
toda a produção do passado dela. Cara, dentro diminuta audiência da TV a cabo no geral, o Viva tem uma audiência representativa. Por quê, cara? Porque retoma uma época em que a Globo estava fazendo produtos de qualidade e não essas porcarias que apresenta hoje. Então o que acontece? Quando você tem, e isso você bem lembrou, imagina pegar o acervo da TV Cultura, que é um acervo riquíssimo. E quando eu falo riquíssimo, é em todas as áreas. É musical, é não sei o quê, documentário. Mas, cara, eu sou de uma época, desculpa, é que vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar. Eu era uma época que eu assistia aula de inglês na TV Cultura. Sim. Tinha a professora lá, hello. Pô, era demais isso. É demais. Agora, como bem lembrou o Roberto, a facilidade entre aspas, mas, cara, você tem o conteúdo pronto. Desculpa, eu fico entusiasmado com essas coisas aqui. Essa é a gênese do streaming. É verdade. O streaming é oferecer conteúdo. Agora a Netflix vai quebrar. Porque a Netflix, ela ficou com esse papo de vamos fazer produções exclusivas. Cara, o ralo de dinheiro que foi jogado ali no lixo. Tanto pode ver que tem várias séries da Netflix que não passam da primeira temporada. Você veja recentemente até, né, você falou do Roda Viva, né? Esse material, entrevistas históricas como aquela com o Leonel Brizola, do grupo, uma com o Quércia. Que ele levanta para brigar com o Evaldo. Agora não me lembro. Isso gerou um meme incrível, né? Canalha, mentiroso. É isso aí, canalha mentiroso. Exatamente. Os programas históricos com o ensaio. Nelson Pequeno, o auge dois momentos históricos do Nelson Pequeno, o Roda Viva. Ele fez dois. Um no auge da briga entre ele e o Senna, e fizeram um programa com cada um, e depois ele, no momento da morte dele, em que ele deu aquela entrevista, que ele disse: eu não sou hipócrita. Por que você não foi no velório dele? Foi porque eu não sou hipócrita como Proust. Eu não era amigo dele. Carregar caixão. Você falou no ensaio, né? O ensaio era aquele do Fernando Faro, não era do Fernando Faro? Cara, um dos programas mais espetaculares da TV, da história da TV brasileira. Que, aliás, se caracterizava, não, Regis, pelo fato de que você não ouvia a pergunta dele, só a resposta. A câmera então, pela resposta do entrevistado, o Abujamra fez isso depois no programa dele. Fez, depois. Maravilhoso. Mas começou com o Fernando Faro. O ensaio, para que você, meu amigo, você pode procurar aí na internet. Programa ensaio, era um programa de entrevistas, onde a câmera estava focalizada no rosto do convidado e você não ouvia a pergunta. Aí você ouvia... veja bem... E pela resposta você, claro, deduzia a pergunta que é ver. Claro. É fantástico. A TV Cultura produziu, por exemplo, se a gente for falar de música, programas como Todas as Vozes, Todos os Sons, o Fábrica do Som, que foi revolucionário, lançou bandas. O movimento do Lira Paulistana não existiria sem a TV Cultura. Exatamente. A TV Cultura tinha programa de clipe. Exato. Que acho que era Som Pop? É Som Pop que era? A Globo era. Não, a Cultura. A Cultura tinha o Som Pop. Tinha o Som Pop. Pô, demais, cara. Eram coisas que... programas infantis, por exemplo, que não tinham nada de infantis e que revelaram artistas. Por exemplo, o caso do Bamba Lalão, que tinha o personagem Bamba Leão, para quem não sabe era o Chiquinho Brandão, que se tornou um artista que morreu cedo, mas que tinha um talento assim gigantesco para encarnar personagens. Muita gente o comparou, na época que ele estava começando, a facilidade que o Chico Anísio tinha de criar personagens. Infelizmente, deixou a arte brasileira cedo, morreu muito jovem, mas eram coisas, os programas da TV Cultura ditavam... o comportamento das pessoas, auxiliavam a educação. Coisa melhor do que o Castelo Rá-Tim-Bum? Era demais. Mas você sabe que às vezes eu vejo que falta um pouco de jogo de cintura até para isso. Por exemplo, quando a Globo montou o Futura, que é a versão dela de TV educativa dentro dos canais, eu acho que foi uma soneca da TV Cultura, que podia ter se associado à Globo naquele momento. E isso manteria a sua sobrevivência. O Futura tem uma facilidade de captação inacreditável de recursos, principalmente com as fundações de banco que o sustentam. E a Cultura poderia estar sendo beneficiada por isso. Para quem não sabe, a TV Cultura montou a TV Justiça. A equipe técnica da TV Cultura, não é porque é a nossa casa, mas, gente, a equipe técnica da TV Cultura
é de um profissionalismo e de uma qualidade, até porque, enquanto os outros têm acesso ao que tem de mais moderno em equipamentos fazendo assim, a cultura é na luta, porque depende de verba pública. A TV Justiça não existiria. O forte da cultura é os profissionais. Sem dúvida. Exatamente. Os profissionais. Eles fazem a diferença. E com detalhe, é aí que muita gente... E quem foi decisivo nisso foi o Franco Montoro, quando foi governador do estado de São Paulo. O pessoal da cultura é concursado. Ele não depende do governante de plantão. Muitas vezes até o governador não entende por que ele não consegue mandar na TV Cultura. Mas porque a TV Cultura, e isso foi uma coisa que a gente estava saindo, estava no final do golpe militar, Montoro assume o estado de São Paulo, a Fundação Padre Anchieta, ele quis blindá-la, porque eu acho que ele já sabia, né? Meu sucessor é o Quércia, não posso deixar isso aqui frágil. E preparou uma blindagem para ela, um desenho que sobrevive até hoje, mas que incomoda um pouco o governante de plantão, que fala, por que eu não mando lá? Só não manda lá porque o corpo diretivo dela, estou tirando o presidente. O senhor não pode colocar quem o senhor quer lá. Exato, é todo mundo concursado. Muito bem, Roberto. Regis, nós vamos para mais um intervalo, voltamos em seguida com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, que recebe hoje Regis Tadeu, colega jornalista, e o advogado Roberto Mohamed, que é o comentarista do nosso programa. E vamos ver agora mais um VT sobre Mickey Mouse. Vamos lá, Davidson. Foi com esse curta-metragem, lançado há quase um século, que o camundongo mais famoso do mundo estreou nos cinemas. Mickey Mouse era uma exclusividade da Walt Disney. Agora, qualquer um poderá copiar, compartilhar e até adaptar Steamboat Willie e as primeiras versões dos personagens que aparecem nela. Isso significa que o que se tornou domínio público foi esse ratinho preto e branco. O Mickey mais conhecido, com as luvinhas e os shorts vermelhos, continua protegido por direitos autorais. O que cai em domínio público é o uso do personagem lá na primeira versão, né? Como obra intelectual, como um personagem para fins de reprodução como obra intelectual. Então, para você retratá-lo num cartoon, numa charge, escrever sobre ele, isso é diferente, e aqui é o ponto-chave, né, dessa questão, é diferente de você comercializar a imagem desse personagem em produtos, né, como canecas, camisetas, como marca ele continua protegido. No Brasil, a Lei dos Direitos Autorais protege a obra por 70 anos, contados do primeiro dia do ano seguinte ao da morte do autor. Obras como Vidas Secas e Angústia poderão ser lançadas por qualquer editora e adaptadas para o cinema, por exemplo, sem a necessidade de autorização ou pagamento, respeitando algumas regras. Eu não posso pegar um personagem central e mudar totalmente a história dele, mudar totalmente as características e continuar dizendo que essa obra é a mesma obra do Graciliano Ramos. Se eu fizer isso, eu estou fazendo alguma releitura, uma obra derivada, e eu tenho que fazer uma separação, né? O Vidas Secas original é isso, a partir daqui é obra minha, não é mais a obra dele, né? Muito bem, está o VT, e essa questão do Mickey Mouse remete à questão do direito autoral e da propriedade intelectual no Brasil. Roberto. Porque o que o rapaz ali não chegou a explicar é que existe a diferença de quando você coloca baseado na obra tal ou inspirado na obra tal. Por exemplo, teve um seriado que fez muito sucesso no streaming chamado Lúcifer, que é, na verdade, inspirado no personagem Lúcifer do Neil Gaiman, da DC Comics, mas que mudou completamente a história. E eles colocavam inspirado na obra Lúcifer de Neil Gaiman, e não baseado na obra de fulano. Mas essa questão do direito autoral nos coloca diante de uma questão que puxa o assunto da outra, quando o Regis falou, por que o Spotify dá prejuízo? Porque fica difícil. O Spotify, eu acho que planejou mal a arrecadação dele, a forma de receita, a questão da assinatura. Mas, se as pessoas tivessem noção do quanto é ridícula a remuneração do artista pelo Spotify, são centavos, ô Chico. E eu não estou falando do artista desconhecido. Todo mundo sabe, eu sou produtor do 14 Bis. O 14 Bis recebe reais do Spotify.
Esmola. Com toda a sua obra. É uma esmola, vamos falar a verdade. Só que agora está havendo um movimento de artistas no Brasil de dois lados. E é isso que eu queria ouvir o Regis, porque eu já vi, inclusive, no YouTube, eu adoro o programa dele, o canal dele no YouTube. Muito obrigado, valeu, muito obrigado. Primeiro que a gente gosta muito das mesmas coisas, mas o principal é isso. O direito autoral no Brasil sempre foi controlado por uma máfia chamada ECAD. Mas não é máfia, é quadrilha. E muda a diretoria, só muda o nome dos caras da quadrilha. É a mesma quadrilha. O ECAD é uma quadrilha. E está acontecendo um movimento no Brasil contra duas questões de máfia. Uma é que, talvez as pessoas não saibam, mas um dos maiores acervos culturais da música brasileira está na mão de uma única gravadora chamada Universal Music, que comprou todo mundo. Ela comprou todo mundo. Ela comprou a CBS, ela comprou a EMI, que era uma das maiores do Brasil. Ela chegou num ponto, ela e a Sony detêm talvez o quê? 90% do mercado. É quase um monopólio. Quase um monopólio, são as duas. Porque elas compraram todas as gravadoras. Só que elas não querem relançar nada, elas não querem liberar nada e elas desprezam o acervo. E o artista, que é dono daquele acervo, tem que entrar na justiça, justamente pela omissão do detentor dos direitos da obra. E o mesmo acontece, eu vou contar um caso aqui que, curiosidade, o Regis adora fazer isso no canal dele. O Fábio Júnior quis gravar Caçador de Mim, música do Sérgio Magrão, do 14 Bis, com o Sá. A editora, mas o Sérgio não controla a música. A gravadora pediu um absurdo tão grande para a gravadora do Fábio para gravar a música que ele desistiu. E o Sérgio Magrão, por coincidência, adora o Fábio Júnior. E adoraria ter uma música gravada por ele. Ao mesmo tempo que essa editora autorizou, por exemplo, o Caçador de Mim para o Milton, e lógico, o Magrão em momento nenhum se incomodou, mas foi até o título do disco cobrando quase nada. Mas era o Milton. Sim. Então, existem umas coisas, e o Magrão só soube quando o disco ficou pronto. Olhem só como o artista não tem controle sobre a sua obra. Falaram para olha o disco novo do Milton, com a sua música. E o outro é a questão do ECAD. Se descobriu, e novamente Milton no meio. O Milton ganhou uma fortuna com os shows de direitos autorais, com os shows que ele fez de despedida. As duas turnês, a do aniversário do Clube da Esquina, só que os autores das músicas que tocaram nesse espetáculo, como por exemplo Caçador de Mim, não receberam nada. Absurdo. E nós estamos falando de direitos autorais, não é cachê. As músicas cantadas no show, a ponto deles alegarem, não, mas a música não estava no roteiro. Como não estava no roteiro? Foi cantada no Mineirão. Não teve ensaio, não teve nada. Então, isso quando o roteiro não é enviado previamente. Então agora, está havendo uma revolta generalizada dos artistas, acionando judicialmente o ECAD. Inicialmente, o que eles falaram? Eles começaram a ficar preocupados porque tanto o ECAD quanto essas plataformas, eles não querem briga. Você entra com a ação, eles te chamam para fazer acordo. Plano de saúde inteligente faz a mesma coisa. Ele não quer que... Por quê? Porque ele não quer jurisprudência contra ele. E é mais barato. Então eu vou lá... É mais barato. Foi o seguinte, vamos fazer... Entrou com a ação? Não vamos ter nem audiência. Vamos lá resolver. Como tem uma grande parcela dos artistas que a gente pensa, né, que são aqueles caras famosos e tal, tá tudo morrendo de fome, não tem nem onde cair morto, aceitam. E aí você acaba não tendo a formação do entendimento judicial de cumprimento da lei. E para poder configurar o quanto o ECAD é uma quadrilha. Porque lesa os artistas de uma forma cara de pau total, sem nem ter vergonha, Regis. Não, e é explícito isso. E é assim, e não pensa que é uma história recente não, cara. Isso sempre aconteceu. Sempre. E vou além. Hoje, você tem uma... Não vou dizer máfia, mas hoje você tem um conluio entre as próprias editoras das obras dos artistas.
Porque eu não sei se você sabe disso, e o Roberto vai aqui me desmentir, cada contrato, cada artista tem um determinado contrato. Mas, assim, grande parte dos artistas não são donos dos tapes, das gravações. Então, existe um caso famosíssimo, Egberto Gismonti. Egberto Gismonti comprou os direitos dos próprios discos que ele fez. Pagou uma fortuna, mas os discos são dele. Então, é isso que você, meu amigo, minha amiga que está em casa, a grosso modo é o seguinte, o artista ele não é dono do disco que ele fez. Ele não é ele pode muitas vezes ser dono do fonograma, mas da obra em si não. Então, muitas vezes, por isso que existe um conluio entre gravadoras e editoras que, como bem disse o Roberto, cobra de acordo com o caso. Ah, mas é o Milton Nascimento? Não, então, porque tem também um toma lá da cá. Não vamos cobrar a data do Milton Nascimento, mas em compensação, quando vier um negócio... É assim que funciona o Brasil, lamentavelmente. Então, o que precisa realmente mexer, precisa ser esse movimento dos artistas, e, lamentavelmente, a classe artística é extremamente desunida, porque todo mundo só pensa em si. Vamos falar a verdade. Então, o que acontece? Precisa haver um movimento para se abrir o ECAD de uma maneira transparente e também abrir a maneira como as editoras, que são responsáveis pelos fonogramas, trabalham e remuneram os seus artistas. Porque pode ter certeza que quem menos recebe é o autor da música. Quer dizer, quem menos ganha é o artista. Quem menos ganha é a pessoa que teria que ganhar mais. Pois é. Tem uma coisa curiosa, a gente lembrar bem, o Faustão falava muito isso quando estava na Globo ainda, quando ele brincava para os caras que queriam falar os autores das músicas. Isso aqui é uma cooperativa, porque isso ocorre muito no sertanejo. O sertanejo tem 7 autores numa música, 8 autores numa música. Só que a música é de um só. E por que tem 7 autores? Então, você não consegue, em vez de você remunerar por dinheiro toda a equipe que vai trabalhar na divulgação e tudo isso, porque antigamente, por exemplo, você tinha Pop, Sullivan e Massadas. 2 caras, um fazia a letra e o outro fazia a música. Robson Jorge e Lincoln Olivetti. Robson Jorge e Lincoln Olivetti, uma das duplas mais nefastas da música brasileira. Mas o Zezé, mesmo no sertanejo, o Zezé de Camargo, que ele era o maior recebedor de direitos autorais do Brasil, na época do sertanejo dos anos 2000, sim, 90. Como o Leandro Lehardt era da área do pagode. Exatamente. Aí começou essa coisa de 7 autores para uma música, 8 autores. Por que isso? Porque ao invés de eu remunerar o cara que vai fazer a divulgação, o cara que vai cuidar da editora, o cara que vai cuidar dos streamings, o cara que vai cuidar das rádios, eu chamo todo mundo, monto uma equipe. Por exemplo, no escritório daquele Sorocaba... Fernando Sorocaba. Fernando Sorocaba, eles são... É o Fernando ou é o Sorocaba que é o... Não, o Fernando é o empresário. O Sorocaba já teve uns 300 Sorocabas diferentes. É verdade. Então, o Fernando, ele tem um escritório que cuida da carreira dos artistas. Sim. E tem os compositores, que na verdade são caras que nunca compuseram nada, mas são cada um com a sua função específica. Então a música fica com 7 autores e o que ela der de resultado no Spotify e no ECAD, principalmente no ECAD, remunera todo mundo pelo seu trabalho e não precisa adiantar o dinheiro deles. Uma lógica que nasce nesses escritórios que criam as músicas. E aí os caras fazem o seguinte... Porque não tem mais... Desculpe, só me entender. Não tem, meu amigo e minha amiga, não tem mais a figura do empresário. Não tem o atual Marcos Lázaro, não existe, é tudo escritório. E nesses escritórios, como o Roberto vai contar agora para vocês, tem um esquema de fabricação de música que é tipo fabriquinha de salsicha. Exatamente. É que não vai dar tempo, a gente vai ter que ir para o último bloco. Esse programa passa muito rápido. Mas olha, está parecendo compositor de samba enredo, né? E tem 7, 8, 10 compositores. Você pega o disco da Beyoncé, por exemplo, uma música tem 11 compositores. Que coisa. 11! Muito bem, Regis. Pedir licença, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com Opinião Litoral.
Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral e agora vamos para o último bloco do programa de hoje, que recebe o Regis Tadeu e o Roberto Mohamed falando sobre direitos autorais, sobre o ECAD, entre outros temas muito importantes, relevantes para o mundo musical. Essa questão que o Regis colocou bem, de até a Beyoncé entrou nessa de um monte, que na verdade são cooperativas. E elas têm duas razões. Uma, aquela que eu coloquei, e a outra é de que você monta um time de autores, cada um deles compõe sozinho, mas eles entram em todas as músicas, porque assim todo mundo ganha, e você garante aquela equipe com você. Tá. E o curioso é quando a gente vai lá para trás, numa época em que não tinha, lógico, não se tinha controle de número de discos que se vendia, nem no exterior, não se tinha controle de direitos autorais, porque não tinha, não era nada informatizado do jeito que está. E a gente lembra que o direito autoral foi um motivo de inúmeras brigas, de quebras Muito pouca gente acha, cara, os Beatles acabaram por causa da Yoko. Os Beatles não acabaram por causa da Yoko. O John já estava de saco cheio de ter, por exemplo, como ele escreveu The Ballad of John and Yoko, que é uma música que ele fez sozinho, para a mulher dele, e teve que colocar o nome do Paul, porque havia o acordo entre eles de que essas músicas, tudo que eles compunham tinha que ficar no nome dos dois. Isso é um contrato. Assim como o Mick Jagger com o Keith Richards. Exatamente. Eles compõem sozinhos. Então, por exemplo, o Deep Purple encerra a sua formação mais famosa e eles, no auge, expulsam os dois. Foi por causa do gênio do... Não! O Rit Blackmore, que era o coautor de 90% das músicas, mas tinha que ficar dividindo com todo mundo, inclusive com quem não estava nem aí, como era o caso do John Lord, que não compunha nada. E ele falou, chega, não vou carregar mais ninguém nas costas. E você sabe que é curioso isso? Porque o fã, né, eu costumo dizer que todo fã é um idiota. Sem exceção, o fã é um idiota. Porque ele acredita em qualquer coisa. Cara. Então, se o fã ele soubesse que realmente bandas terminam, parcerias, músicos são expulsos das formações e depois vem com aquele famoso declaração, não, veja bem, eu saí da banda por diferenças musicais. Mentira, é grana. É grana. Tanto que tem uma história sensacional do batera do Queen, o Roger Taylor, que ele se trancou no estúdio e não queria abrir para ninguém se uma música dele não entrasse, que era I'm in Love with My Car, não entrasse como lado B do compacto de Bohemian Rhapsody. Por quê? Porque ele sabia que esse compacto ia vender muito e o lado B vai ganhar também. Claro. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que entender o seguinte, quando uma banda acaba, ou os integrantes saem, é tudo uma questão de grana. Grana, basicamente. Aconteceu isso com os Beatles? Aconteceu. Então, o que acontece? Hoje, lamentavelmente, você tem o termo direito autoral absolutamente pulverizado para agradar empresas. Quando a gente fala de equipes, são empresas, na verdade. São fabriquinhas, que nem, por exemplo, o sertanejo, por exemplo, esse sertanejo horroroso que a gente tem aí, na verdade são fabriquinhas de porcarias em forma de canções, mas é tudo em escala industrial, tudo salsichinha. Você tá entendendo? Por quê? E aí coloca todo mundo como autor, por quê? Porque aí você faz um pagamento só. Eu vi o dia grande deles, tá aqui, um abraço, tchau. Próxima. Ganhar na média. É por isso que ganhar na média. E aí você transforma a coisa num grande negócio, mas que se esgota. O rock também sempre foi um grande negócio. O blues era um grande negócio para os artistas negros americanos. O country americano sempre foi. Aqui no Brasil, é que aqui tudo, lógico, o tamanho é menor. Mas, Chico, a indústria da música aqui no Brasil é que, ao contrário de lá, mas alguém pensar, o Queen, até o quarto disco deles, eles não ganhavam dinheiro nem para comprar um carro cada um. Tanto que, inclusive, uma das grandes mágoas, você, meu amigo, você não sabe disso, uma das grandes mágoas que o John Deacon, que foi o baixista do Queen, teve com relação à primeira empresa que administrava o Queen, ele precisou de grana para o parto da mulher dele, do primeiro filho, e ele pediu uma grana para fazer o parto. O escritório falou, não, vocês estão devendo grana ainda pra gente.
O Black Sabbath, por exemplo, que é uma banda incrível, eram 4 Zé Manés que foram enganados pelos empresários. Até a metade dos anos 70, os caras deviam dinheiro de impostos. Os Beatles terminaram quebrados. Por causa da Apple. Pelos empresários. Exatamente. E é curioso, porque os artistas só ganham, esses artistas só... Por exemplo, o Milton Nascimento, gente, pouca gente sabe disso. Eu acompanhei de perto, por estar convivendo com o pessoal do Clube da Esquina. O Milton Nascimento ganhou dinheiro agora pela primeira vez na vida dele. Inacreditável, né? O pouco que ele ganhou, não foi pouco, lógico, ele tinha uma grana bastante razoável, ele foi roubado pela própria família. Então, quando ele passou a ter uma outra gestão de patrimônio, é a primeira vez que o Milton, nesse estado de saúde que ele está, tardiamente, injusto para uma pessoa com o talento dele, um dos maiores artistas que o Brasil teve, produziu, e, no entanto, só agora ele ganhou realmente dinheiro. Foi uma fortuna? Foi, mas agora? Então, a gente vive num país que é extremamente injusto, e esses artistas hoje só ganham dinheiro porque às vezes há um revival das suas carreiras que surgem, mas as pessoas não imaginam que um artista, por exemplo, bem posicionado, um cara do Clube da Esquina, não vou falar o nome, mas um cara que compôs as músicas, algumas das músicas mais lindas do clube, eu não estou falando do Milton, obviamente, ganhou R$80 mil por ano do ECAD. Uma das músicas dele entraram até em trilha sonora da Globo. O direito autoral não dá dinheiro. Ele dá para o compositor. Não para o compositor. Eu digo, para o compositor, para o grande artista, o que é que dá dinheiro? É o show? Hoje vivem disso. O que dá dinheiro, sabe o que é, meu amigo? Merchandising. Merchandising. Sim. E os sertanejos descobriram isso com marca de cerveja, de cachaça e agora de bet. Exatamente. Que é um absurdo, hein? Esse negócio de bet aí, meu amigo, o que vai rodar de gente famosa, escreva o que eu tô te falando. Já rodou um, né? Vai rodar mais, Chico. Isso aí, sabe aquele barco que tá um grudado no outro, aí afunda um barco, vai afundando os outros? Escreva o que eu tô falando, hein? E olha, Chico, eu vou além. Não é só artista, não. Vai ter clube de futebol aí que vai estar encalacrado da noite pro dia, não vai ficar devendo salário porque não vai ter dinheiro para pagar jogador. Vai ter presidente de clube. Não tem? Por uma das coisas que eu vivo falando aqui no programa e dizer, outro dia eu ouvi de uma senhora, você defende o jogo? Eu falei, defendo, minha senhora, cada um faz o que quer. A questão eu defendo o jogo auditável. Eu sou a favor da liberação do cassino, porque no cassino não entra pobre, porque o uísque é caro, a cerveja é cara, a comida é cara, vai quem pode gastar. Não é questão de elite. Agora, pobre não pode jogar. Bet joga qualquer um. Nas bets... Não, bet. E mais, ela não é auditada. Sim. As pessoas não sabem. Vou explicar. A gente já falou aqui 3, 4 vezes. Em Las Vegas, um cassino tem que devolver de 12% a 15% do que ele arrecada. Então, por exemplo, um cassino fecha o dia. Ele ganhou $10 milhões, está no cofre dele. Tá, ele tem que ter pago $1,5 milhão. E hoje o controle disso não é igual ao negócio dos filmes. Agora é auditado na hora. Agora é auditado, acabou. Esse pagamento não fecha o cassino. É para o Estado, para o poder público? Não, $1,5 milhão para o apostador. Para o apostador. Ele tem que ter pago em prêmios $1,5 milhão, senão a taxação dele sobe como multa. E na terceira, ele fecha o cassino. Isso faz com que as máquinas tenham que ser calibradas para darem 15% do que arrecadam como prêmio, num espaço de X horas. Claro. Então, você audita cassinos. Coisa que não acontecia no passado. Hoje você tem. Mas hoje tem. Por exemplo, eu sou totalmente a favor da legalização do jogo do bicho, porque os únicos que vão reclamar são as delegacias de polícia. Ninguém mais vai reclamar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha época de juventude, se tinha alguém que pagava religiosamente, era jogo do bicho. Sem dúvida. E paga até hoje. E paga até hoje. Não, quer dizer, quem ganha... Eles se matam entre si. Mas o cliente recebe. Só que isso tudo vai pagar imposto, vai poder ser fiscalizado, você acaba com a guerra, porque não vai ser... os caras vão continuar sendo bandidos, mas vão ser fiscalizados. Tem bandido maior que banqueiro?
Tem bandido maior que político? Banqueiro, Por que tá preocupado? O jogo do bicho é de bandido. Pô, o dono do Itaú é o quê? O dono do Bradesco era o quê? Tá no inferno, bem cuidado. Basta você ver o lucro líquido dos bancos anualmente. Então, sabe, uns discursos hipócritas, Chico, que não tem sentido. Vamos voltar, vamos legalizar o jogo. Coisa mais cruel do que você... É melhor tributar esses jogos que a gente não sabe para onde vai dinheiro? Jogando o valor do Bolsa Família, jogando um cartão de crédito. Não, a coisa chegou no ponto seguinte... Cruel, né? Não. Mais do que cruel, meu caro Chico, a coisa chegou num ponto tal que, primeiro, vai se baixar uma portaria agora, ou não sei, acho que já baixou, dizendo que, assim, o crédito de Bolsa Família vai ser cancelado de quem for comprovado. A gente está chegando no ponto, que eu já fiquei sabendo disso, que tem novos modelos de celulares que não vêm com o chip para você conectar na internet. Olha que coisa incrível, meu amigo. Telefone celular que só serve para fazer ligação. Olha que coisa incrível, né? Olha que ponto agora ele chegou, né? Olha, antes da gente... Só vou dizer uma coisa. É inacreditável um governo que quer ganhar em cima do que é ilícito. Porque, meu amigo, se eu não posso entrar num cassino e jogar numa roleta, eu não poderia no meu celular estar jogando num site de apostas. Afinal, o jogo é permitido, é proibido no Brasil. E a gente agora está, sim, financiando o crime. E mais uma coisa. Quando você compra em rede de posto que vende gasolina abaixo do preço de todos os outros, você está lavando o dinheiro do crime. Quando você faz esse tipo de jogo, você está lavando o dinheiro do crime. Depois não reclame. Não vem querer porte de arma para todo mundo, tal, que isso não vai adiantar nada para você. Uns cachês de dupla sertaneja aí, uma grana grande aí. Isso aí, ó o dinheiro lavadinho, ó. Isso aí. Ô Regis, Roberto, agradecer a vocês, chegamos ao final. E há muito mais a conversar. Eu não entendo, esse programa passa muito rápido. Eu quero protestar oficialmente contra a curta duração desse programa. Um protesto legítimo. Muito obrigado ao Regis, muito obrigado ao Roberto, e especialmente a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Um abraço a todos.